No próximo capítulo da novela Três Graças, Misael reúne Consuelo e o restante do grupo num encontro tenso e jura, olhando nos olhos de cada um, que desistirá de qualquer ação contra Ferete. O discurso soa conciliador, quase humilde, e Consuelo tenta acreditar, embora algo no tom calculado do homem a deixe inquieta. Ela agradece, mas sente que aquela promessa pode ser só fumaça para ganhar tempo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Paulinho chama Juquinha de lado e solta a bomba sem rodeios. Gerluce está escondendo algo grande demais para ser ignorado. Ele diz que percebeu mudanças no comportamento dela, silêncios estratégicos e olhares que fogem quando certos nomes são citados. Juquinha tenta defendê-la, mas a semente da dúvida é plantada. Arminda, por sua vez, vive atormentada pelos pensamentos sobre Joaquim. Ela tenta se concentrar em tarefas banais, mas a imagem dele insiste em voltar, misturada a lembranças mal resolvidas e a uma sensação de que algo grave está prestes a acontecer. O coração de Arminda sabe o que a razão se recusa a admitir. Longe dali, Misael revela sua verdadeira face ao esconder uma arma no fundo da mochila. O gesto é rápido, preciso e frio, desmentindo completamente a promessa feita horas antes. Ele não desistiu de nada, apenas mudou a estratégia. Na chacrinha, Xênica entra em desespero ao saber que Zé Maria foi preso por falsificar receitas médicas. Sem pensar duas vezes, ela conclui que aquilo só pode ser uma armação de Ferete, decidido a destruir quem atravessa seu caminho. A revolta dá lugar ao medo do que ainda pode vir. Paulinho confronta Gerluce com dureza, cansado de meias-verdades. Pressionada, ela acaba cedendo e revela o impensável. Rogério apareceu. A notícia cai como um trovão e muda completamente o jogo. Pouco depois, Zenilda surge na delegacia da Chacrinha, firme, elegante e determinada, apresentando-se como advogada de Zé Maria. Sua presença intimida e reacende antigas tensões. Gerluce, ao ver o retrato falado do homem que matou o pai de Paulinho, sente um arrepio. O rosto não lhe é estranho, e a sensação de que conhece aquele homem a deixa apavorada. Por fim, Rogério comunica a Cláudia sem rodeios. Eles vão invadir a casa de farinha. Não é bravata, é aviso. Arminda voltará a cruzar o caminho de Joaquim no Ferro Velho, mas o clima desse reencontro estará longe de ser casual ou inofensivo. A vilã chegará ao local com um sorriso ensaiado, postura elegante e aquele ar de quem está apenas resolvendo um assunto trivial. Por dentro, porém, Arminda estará em estado de alerta máximo, atenta a cada detalhe, cada som, cada objeto espalhado entre as pilhas de sucata. Joaquim, por sua vez, tentará manter a pose de sempre. Agirá como se nada tivesse a esconder, falando alto demais, rindo fora de hora e tentando conduzir a conversa para assuntos banais. Ele acreditará que controla a situação, sem perceber que sua maior fraqueza será justamente a autoconfiança exagerada. Enquanto ele se gaba de negócios e se movimenta pelo espaço, Arminda deixará os olhos vagarem com calma estratégica, analisando o ambiente como quem monta um quebra-cabeça silencioso. O Ferro Velho estará especialmente desorganizado naquele dia. Peças empilhadas às pressas, objetos cobertos por lonas improvisadas e tecidos fora de lugar chamarão a atenção da vilã. Em determinado momento, Arminda será atraída por algo específico, um volume grande demais, coberto por uma cortina pesada, claramente diferente do restante do material descartado. O tecido chamará a atenção não apenas pela qualidade, mas pelo padrão sofisticado, destoando completamente do ambiente sujo e enferrujado. Ao se aproximar, Arminda sentirá o coração acelerar. Sem tocar, apenas observando, ela reconhecerá o tecido egípcio bordado com as iniciais AMD. A vilã engolirá em seco. A cortina é sua.
feita sob medida, encomendada anos atrás, usada exclusivamente em sua mansão para cobrir objetos de valor inestimável. O choque será imediato, mas Arminda manterá o controle. Nenhum gesto em falso, nenhuma reação precipitada. Por fora, ela seguirá impecável. Por dentro, a certeza começará a se formar. Joaquim perceberá o silêncio repentino da vilã e tentará chamar sua atenção, sem desconfiar do erro cometido. Ele se aproximará demais, comentará algo irrelevante, e esse movimento fará com que a cortina se desloque levemente, revelando o contorno inconfundível de uma das estátuas das Três Graças. Arminda não precisará ver tudo. Bastará um fragmento, uma curva, um detalhe de mármore para confirmar o que sua intuição já gritava. Mesmo assim, Arminda decidirá não confrontar Joaquim naquele momento. Ela saberá que agir por impulso pode colocar tudo a perder. Fingindo uma leve tontura, ela inventará uma desculpa apressada para ir embora. "Visitas! Vão chegar daqui a pouco lá em casa", dirá, ajustando a bolsa no braço e forçando um sorriso educado. Joaquim, aliviado, acreditará ter escapado ileso, sem imaginar que acabou de assinar sua própria sentença. Ao deixar o ferro velho, Arminda entrará no carro com as mãos trêmulas, mas o olhar afiado. Durante o trajeto de volta para casa, as peças do quebra-cabeça se encaixarão rapidamente. Cada lembrança ganhará novo significado. Cada detalhe, antes solto, agora fará sentido. O passado voltará à tona com força total. Já em sua mansão, Arminda se sentará sozinha na sala, cercada pelo luxo que sempre foi sua marca registrada. Será ali, no silêncio do ambiente, que ela se lembrará do vídeo gravado por Cristiano, dias antes do roubo. A vilã pegará o celular, abrirá o arquivo e assistirá novamente às imagens. Joaquim aparecerá rondando a casa, disfarçado, de barba comprida, andando de um lado para o outro, observando entradas e saídas. A ficha cairá de vez. "Tava de barba comprida, mas é ele", dirá em voz alta, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. "Tá explicado porque o Cafuçu andava por aqui, rondando a minha casa. Ele estava estudando o terreno para fazer o assalto", concluirá, com os olhos brilhando de ódio contido. Arminda se levantará lentamente, caminhando pela sala como uma predadora que acaba de identificar a presa. Ela entenderá que Joaquim não agiu sozinho e que o roubo das Três Graças foi muito mais planejado do que imaginava. A vilã começará a rever mentalmente todos os movimentos recentes, todas as alianças suspeitas, todas as conversas mal explicadas. A descoberta no ferro velho mudará completamente sua postura. A partir daquele momento, Arminda deixará de ser apenas uma vítima indignada para se tornar uma estrategista em busca de vingança. O sorriso voltará ao seu rosto, mas agora carregado de ironia e promessa. Ela saberá que tem uma carta poderosa nas mãos e que Joaquim, sem perceber, deu a ela exatamente o que precisava para virar o jogo. A tensão só aumentará com Arminda jogando silenciosamente, reunindo provas, observando cada passo de Joaquim e aguardando o momento exato para agir. Enquanto o ferro velho se transforma no epicentro de um segredo capaz de abalar alianças, expor traidores e colocar o destino das Três Graças em risco. Arminda não dormirá naquela noite. A descoberta no ferro velho continuará ecoando em sua mente como um tambor de guerra. Cada passo dado por Joaquim passará a ser reinterpretado. Cada palavra dita por ele ganhará um novo peso. A vilã entenderá que não está diante de um ladrão impulsivo, mas de alguém que observou, calculou e executou com frieza. Logo cedo, Arminda começará a agir. Nada de escândalo, nada de gritos. Ela optará pelo caminho mais cruel, o da inteligência. Mandará investigar discretamente os movimentos de Joaquim, seus contatos recentes, quem esteve com ele nos dias que antecederam o roubo. Ao mesmo tempo, acionará pessoas de confiança para vasculhar o entorno do ferro velho, levantando horários, rotinas e possíveis cúmplices.
Para ela, o erro de Joaquim foi imperdoável. E imperícia não costuma ser perdoada em seu mundo. Enquanto isso, Joaquim seguirá acreditando que escapou ileso. Voltará ao ferro velho com o mesmo ar despreocupado, sem imaginar que passou a ser observado. Ele sentirá um incômodo difuso, uma sensação estranha de estar sendo seguido, mas afastará o pensamento, convencido de que Arminda jamais desconfiaria dele. Esse excesso de confiança será, mais uma vez, seu maior inimigo. Arminda, por outro lado, passará a revisitar mentalmente o roubo da mansão. Cada detalhe esquecido voltará à tona. O tempo exato em que os alarmes foram desativados, o conhecimento preciso da localização das Três Graças, a escolha certeira do que levar. Tudo apontará para alguém que conhecia bem sua casa, ou que teve tempo suficiente para estudá-la. A imagem de Joaquim rondando o portão, registrada no vídeo, deixará de ser apenas suspeita e se tornará prova moral irrefutável. Em uma conversa aparentemente casual, Arminda testará Joaquim. Soltará frases soltas, comentários ambíguos, observará reações, um leve tremor na voz, um desvio rápido de olhar, um silêncio fora de hora. Para ela, isso bastará. A vilã confirmará que Joaquim não apenas participou do roubo, como guarda um segredo muito maior do que imagina. A partir daí, Arminda decidirá virar o jogo. Em vez de denunciá-lo de imediato, ela escolherá apertar o cerco. O objetivo será simples: fazê-lo cometer um erro ainda maior. Algo que não só o incrimine, mas arraste junto todos os envolvidos. A estátua no ferro velho deixará de ser apenas uma prova e passará a ser uma isca. Nos capítulos seguintes, o clima ficará cada vez mais pesado. Joaquim sentirá a pressão aumentar sem entender de onde vem. Negócios começarão a dar errado, pessoas se afastarão, portas se fecharão misteriosamente. Arminda, sempre elegante e calculista, observará tudo à distância, com a certeza de que o tempo agora joga a seu favor. E enquanto a cortina com as iniciais AMD segue escondendo as Três Graças entre a sucata, Arminda terá plena consciência de que aquele pano não encobriu apenas uma estátua roubada. Ele revelou o fio solto que pode desmoronar toda a farsa. A guerra estará declarada, ainda que ninguém mais perceba. Joaquim e Misael retiram as Três Graças do ferro velho, após serem descobertas, e enganam a polícia. O clima de tensão vai aumentar quando Lígia, desconfiada de atitudes recentes e movida por um pressentimento difícil de ignorar, finalmente descobrir o paradeiro das estátuas roubadas. Ao chegar ao ferro velho de Joaquim, ela ficará estarrecida ao confirmar que as Três Graças estão escondidas ali, camufladas entre sucata, lona velha e ferragens retorcidas. Convicta de que Joaquim seja o grande responsável pelo crime, Lígia tomará uma decisão drástica e se preparará para denunciá-lo à polícia, acreditando estar fazendo a coisa certa. Determinada, Lígia deixará o local com passos firmes, já imaginando o escândalo que o roubo pode causar quando vier à tona. Ela pensará no valor histórico e financeiro das estátuas, no impacto que a revelação terá e nas consequências inevitáveis para todos os envolvidos. No entanto, quando tudo parecia caminhar para uma denúncia sem volta, Gerluce surgirá de forma inesperada e conseguirá impedir a mãe a tempo. Em uma conversa carregada de emoção, tensão e verdades guardadas a 7 chaves, Gerluce revelará que foi a verdadeira mentora de todo o plano, assumindo a responsabilidade pelo roubo das Três Graças. A revelação cairá como uma bomba. Lígia ficará profundamente abalada ao descobrir que a própria filha esteve por trás de um crime dessa magnitude. O choque dará lugar à decepção, e a personagem não esconderá sua revolta. Em tom firme, ela dará uma verdadeira lição de moral em Gerluce, deixando claro que roubar é errado, independentemente da justificativa. Não importa a razão, nem o uso que você pretende fazer do dinheiro, dirá Lígia, visivelmente magoada.
As palavras pesarão sobre Gerluce, que abaixará a cabeça, tomada pela culpa e pelo medo das consequências. Mesmo assim, o confronto ganhará contornos mais humanos quando Lígia, após desabafar, revelar seu conflito interno. Ela lembrará da própria mãe, já falecida, e confessará que, se estivesse no lugar da filha, talvez também fosse capaz de tudo para salvar uma vida. Esse desabafo emocionará Gerluce, que agradecerá a compreensão da mãe, mesmo reconhecendo que cruzou um limite perigoso. A conversa terminará com um abraço contido, carregado de amor, culpa e incertezas. Apesar de aliviar parcialmente a filha, Lígia ficará tomada pela apreensão. Ela sabe que o roubo das Três Graças não é um crime qualquer. Trata-se de uma obra valiosa, conhecida, cobiçada e cercada de interesses poderosos. Em silêncio, ela concluirá que os verdadeiros proprietários das estátuas não descansarão enquanto não recuperarem o que é seu, e que a qualquer momento a situação pode sair completamente do controle. Enquanto isso, Joaquim e Misael começarão a perceber que o cerco está se fechando. O fato de Lígia ter encontrado as estátuas acenderá um sinal de alerta imediato. Os dois concluirão que o esconderijo no ferro velho deixou de ser seguro e que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acabar tropeçando na verdade. A tensão entre eles aumentará e uma decisão urgente precisará ser tomada. Em cenas cheias de suspense, Joaquim e Misael arquitetarão um plano para retirar as Três Graças do ferro velho o mais rápido possível. Agindo na surdina, eles organizarão tudo para despistar curiosos e evitar levantar suspeitas. Durante a noite, em meio a sombras, rangidos de metal e olhares atentos para todos os lados, os dois iniciarão a remoção das estátuas. Cada movimento será calculado, cada ruído causará sobressalto. O medo de serem flagrados deixará o clima ainda mais eletrizante. Ao mesmo tempo, sinais de que algo está prestes a explodir surgirão. Paulinho, desconfiado de atitudes estranhas, começará a ligar pontos e decidirá agir. Ele aparecerá no ferro velho acompanhado de Juquinha e de um delegado, todos munidos de um mandado de busca e apreensão. A chegada do trio colocará Joaquim em estado de alerta máximo, e o coração do criminoso quase saltará pela boca. No entanto, para surpresa geral, ao revistarem o local, os policiais não encontrarão nada. As Três Graças já não estarão mais no ferro velho. O espaço vazio, a lona fora do lugar e os vestígios deixados para trás levantarão suspeitas, mas não serão suficientes para incriminar Joaquim naquele momento. O delegado estranhará a situação. Paulinho ficará ainda mais desconfiado e Juquinha perceberá que está lidando com algo muito maior do que imaginava. A ausência das estátuas criará um clima de tensão crescente. Joaquim tentará disfarçar, fingindo indignação e surpresa diante da visita da polícia, enquanto por dentro estará em pânico. Misael, por sua vez, observará tudo à distância, temendo que qualquer deslize possa colocar tudo a perder. O jogo de mentiras ficará cada vez mais perigoso e qualquer erro poderá ser fatal. Nos próximos capítulos, o sumiço das Três Graças levantará novas suspeitas, aprofundará conflitos e colocará vários personagens na mira da verdade. O segredo do roubo ficará por um fio, e a sensação será de que, a qualquer momento, alguém pode falar demais, fazer o movimento errado ou deixar escapar a prova definitiva de um crime que ameaça vir à tona de forma explosiva. A falsa calmaria, após a saída da polícia, dará lugar a um clima ainda mais pesado. Joaquim sentirá que escapou por muito pouco e passará a agir de forma paranoica, desconfiando de qualquer pessoa que se aproxime do ferro velho. O homem perceberá que, mesmo sem provas concretas, o delegado não engoliu a versão apresentada e seguirá atento a cada passo seu. Paulinho, por sua vez, não esconderá a frustração ao sair do local de mãos vazias, mas deixará claro que aquela história ainda não terminou. Misael pressionará Joaquim, afirmando que manter as Três Graças escondidas em outro lugar também é um risco enorme.
Os dois discutirão, trocando acusações e revelando o medo crescente de serem traídos por alguém do próprio círculo. A tensão aumentará quando eles perceberem que a movimentação noturna não passou despercebida por vizinhos e catadores da região, alimentando boatos que começarão a circular discretamente. Enquanto isso, Gerluce viverá dias de angústia. Mesmo tendo sido poupada da denúncia, ela se sentirá sufocada pelo peso do segredo e pelo risco de ver tudo desmoronar. A personagem passará a questionar suas próprias decisões e temerá que a polícia volte a bater a porta a qualquer momento. Lígia, apesar de ter protegido a filha, seguirá inquieta e dividirá suas dúvidas com pessoas próximas, deixando transparecer que a situação está longe de resolvida. A investigação ganhará novos contornos quando o delegado decidir aprofundar as apurações e cruzar informações antigas sobre o roubo das Três Graças. Pequenos detalhes começarão a chamar atenção e o cerco se fechará lentamente. Joaquim perceberá que o tempo está jogando contra ele e qualquer erro pode ser o último. O clima será de suspense absoluto. Segredos mal enterrados, alianças frágeis e decisões precipitadas colocarão todos em rota de colisão. As Três Graças, agora fora do ferro velho, continuarão sendo o centro de uma trama perigosa, capaz de destruir reputações, separar famílias e provocar consequências irreversíveis. A sensação será clara. A verdade está cada vez mais próxima de vir à tona, e ninguém sairá ileso quando isso acontecer. Lígia viverá um dos maiores choques de sua trajetória ao descobrir que uma atitude aparentemente correta pode destruir a própria filha. A veterana quase colocará Gerluce atrás das grades ao decidir denunciar o roubo das Três Graças. Movida por indignação e senso de justiça, ela não imaginará que, por trás daquele crime, existe uma teia de decisões perigosas, acordos silenciosos e escolhas desesperadas feitas dentro da própria família. Tudo começará quando Lígia resolver visitar Joaquim em seu ferro velho. A visita, que parecia casual, ganhará um peso inesperado quando a mulher perceberá algo fora do lugar. Entre peças velhas, sucata e objetos esquecidos pelo tempo, Lígia reconhecerá as Três Graças. O impacto será imediato. O coração da veterana disparará e a sensação de traição tomará conta de seus pensamentos. Para ela, não restará dúvida. Aquelas estátuas foram roubadas. Sem confrontar Joaquim naquele momento, Lígia sairá do ferro velho transtornada. Cada passo até a porta será marcado por revolta, decepção e um conflito interno silencioso. No caminho de volta, ela organizará mentalmente tudo o que dirá à polícia. A decisão estará tomada. Para Lígia, o roubo das Três Graças ultrapassa qualquer relação pessoal. Justiça é justiça, custe o que custar. Determinada, ela seguirá direto para a delegacia. No trajeto, ensaiará o depoimento, lembrará de cada detalhe do que viu e se convencerá de que está fazendo a coisa certa. O que Lígia não imagina é que alguém já percebeu suas intenções e está disposta a tudo para impedir que essa denúncia venha à tona. Ao descobrir o que a mãe pretende fazer, Gerluce entrará em desespero. A cuidadora entenderá imediatamente que a denúncia não atingirá apenas Joaquim. O peso da culpa cairá sobre seus ombros com força total. Sem pensar duas vezes, Gerluce sairá às pressas atrás da mãe, temendo que cada minuto perdido seja decisivo. A corrida contra o tempo deixará Gerluce à beira do colapso. A cada esquina, a cada sinal fechado, o medo de chegar tarde demais crescerá. Ela saberá que, se Lígia abrir a boca na delegacia, o castelo de cartas que sustenta aquele segredo ruirá de vez. Não haverá volta. Gerluce conseguirá chegar à delegacia por um triz. Ofegante, transtornada e com os olhos marejados, ela interromperá a mãe antes que o depoimento seja formalizado. Diante dos policiais, pedirá um momento a sós com Lígia. O clima será de tensão absoluta. Em particular, Gerluce implorará para que a mãe recue. A revelação virá como um golpe seco.
Se o roubo das 3 graças for denunciado, ela também será presa. A afirmação deixará Lígia completamente desnorteada. A veterana custará a entender como a própria filha pode estar envolvida em algo tão grave. O choque se transformará em incredulidade. Lígia questionará, exigirá explicações e tentará encontrar uma brecha, uma saída que preserve a lei sem destruir Gerluce. A filha, então, decidirá falar tudo, sem rodeios, sem meias-verdades. Gerluce explicará que Joaquim não agiu sozinho. O roubo foi fruto de uma articulação maior, envolvendo outras pessoas e decisões tomadas sob pressão. Ela citará Misael, deixará claro que não foi uma ação isolada nem impulsiva. O plano nasceu de uma necessidade, de um desespero que só ela conhecia. Cada palavra será como uma facada no coração de Lígia. A veterana sentirá o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir os nomes envolvidos. Quando Gerluce mencionar Viviane e Júnior, a dimensão do problema ficará ainda maior. O que parecia um simples crime se revelará uma engrenagem complexa, capaz de arrastar várias vidas para o fundo do poço. O momento mais devastador virá quando Gerluce, em lágrimas, assumirá a autoria intelectual do roubo. Sem baixar os olhos, ela confessará: "A ideia foi minha. Eu que planejei tudo." A frase ecoará como uma sentença. Lígia ficará paralisada, sem conseguir reagir. A mulher que sempre acreditou conhecer a filha, perceberá que há um lado de Gerluce que ela nunca enxergou. Culpa, medo, amor e indignação se misturarão de forma explosiva. Do lado de fora da sala, os policiais começarão a estranhar a demora. Pressionada pelo tempo e pelo instinto materno, Lígia tomará uma decisão arriscada. Para proteger Gerluce, ela optará por despistar as autoridades. Em vez de denunciar o roubo das 3 graças, fará apenas uma queixa por injúria contra Joaquim, omitindo deliberadamente a existência das estátuas. A escolha não trará alívio. Pelo contrário, assim que deixar a delegacia, Lígia carregará o peso de um segredo que pode vir à tona a qualquer momento. Ela saberá que está pisando em terreno perigoso, protegendo a filha à custa da própria consciência. Gerluce, por sua vez, não conseguirá comemorar. O olhar dela denunciará o medo constante de ser descoberta. A relação entre mãe e filha entrará em uma nova fase, marcada por silêncio, tensão e um pacto implícito que pode se romper a qualquer instante. As consequências dessa decisão começarão a se desenhar. O segredo do roubo das 3 graças continuará rondando como uma sombra. Joaquim seguirá desconfiado, Misael ficará cada vez mais pressionado e Gerluce viverá com a sensação de que qualquer passo em falso pode levá-la direto para a prisão. A partir desse ponto, o clima entre mãe e filha ficará pesado e carregado de silêncios incômodos. Lígia passará a observar Gerluce com outros olhos, tentando entender em que momento tudo saiu do controle. A veterana se culpará por não ter percebido antes o desespero da filha, por não ter enxergado os sinais que a levaram a tomar uma decisão tão extrema. Cada gesto de Gerluce despertará desconfiança e preocupação, como se qualquer palavra pudesse provocar uma nova tragédia. Gerluce, por sua vez, viverá em estado de alerta permanente. O medo de ser descoberta fará com que ela se torne ainda mais cautelosa, evitando encontros desnecessários e mudando a forma de agir. Ela terá consciência de que a denúncia abafada por Lígia não apagou o crime, apenas o empurrou para debaixo do tapete. A qualquer momento, alguém pode falar demais ou cometer um erro irreversível. No ferro velho, Joaquim perceberá que algo não saiu como o esperado. A visita de Lígia e a ausência de uma denúncia formal levantarão suspeitas. Ele começará a desconfiar de que Gerluce interveio e que a verdade passou muito perto de vir à tona. Esse incômodo o deixará mais agressivo e imprevisível, aumentando a tensão ao redor do segredo das 3 graças. Misael também sentirá o cerco se fechar.
Mesmo sem ser chamado à delegacia, ele notará movimentações estranhas e comentários atravessados. O medo de que seu nome apareça oficialmente no caso fará com que ele tente se proteger, cogitando até jogar a culpa em outra pessoa para salvar a própria pele. Enquanto isso, Lígia carregará sozinha o peso da escolha que fez. Em alguns momentos, ela se perguntará se realmente agiu como mãe ou se cruzou uma linha perigosa ao interferir na justiça. A dúvida corroerá seus pensamentos e o temor de perder Gerluce para a prisão se misturará ao medo de vê-la afundar ainda mais em mentiras. Gerluce perceberá essa mudança no olhar da mãe e sentirá o julgamento silencioso. A relação entre as duas ficará estremecida, marcada por conversas interrompidas e olhares carregados de tensão. Mesmo protegida naquele instante, ela entenderá que o pior ainda pode estar por vir. A sombra do roubo continuará pairando sobre todos, prestes a explodir ao menor descuido. Cada personagem envolvido seguirá tentando se proteger, enquanto o segredo das Três Graças ameaça emergir com ainda mais força nos próximos acontecimentos. Arminda ficará completamente transtornada ao ligar os pontos e perceber que o bebê que Joely espera não é apenas filho de Raul, mas também herdeiro direto da fortuna da família. A revelação cairá como um golpe brutal em sua obsessão pelo controle absoluto do patrimônio. Para ela, a gravidez deixará de ser apenas um escândalo moral e passará a representar uma ameaça concreta ao império que construiu a base de manipulação e medo. O ódio tomará conta da vilã de forma descontrolada, fazendo com que suas palavras se tornem ainda mais violentas e desumanas. Movida por essa fúria, Arminda decidirá ir pessoalmente até a casa de Gerluce, sem avisar e sem pedir permissão. A entrada da vilã no local será marcada por tensão imediata. Ao dar de cara com Raul, ela não esconderá o desprezo e disparará ofensas, deixando claro que considera aquele ambiente indigno do sobrenome da família. Raul, já cansado das humilhações, questionará o motivo da visita, mas Arminda devolverá com ironia venenosa, insinuando que o próprio filho se rebaixou ao frequentar um lugar que ela julga inferior. Gerluce não aceitará a provocação calada. Pela primeira vez, enfrentará Arminda com firmeza, exigindo respeito não apenas pela casa, mas por todos que ali vivem. A troca de olhares entre as duas será carregada de ressentimento antigo, como se anos de conflitos não resolvidos viessem à tona naquele instante. Arminda, então, desviará a atenção e perceberá a presença de Joely, sentada, visivelmente abalada com a situação. Num gesto invasivo e cruel, a vilã se aproximará da jovem e tentará tocar em sua barriga, como se quisesse confirmar com as próprias mãos aquilo que sua mente já suspeita. Joely reagirá de imediato, afastando-se e demonstrando medo. Esse movimento será o estopim para que Arminda tenha a certeza que faltava. O silêncio pesado tomará conta do ambiente quando ela olhar fixamente para Raul e, com a voz trêmula de raiva, questionar se ele é o pai da criança. Raul não responderá com palavras. Seu silêncio, carregado de culpa e responsabilidade, será suficiente para selar a verdade. A confirmação fará Arminda perder qualquer resquício de controle. Ela começará a despejar comentários cruéis, passando a se referir ao bebê de forma ofensiva, como se aquela vida ainda em formação fosse apenas um obstáculo em seus planos. As palavras monstro e erro sairão de sua boca com frieza assustadora, chocando Gerluce e deixando Joely em estado de choque. A cada nova agressão verbal, Raul sentirá a revolta crescer. O rapaz, que até então tentava manter a calma, finalmente explodirá. Ele se colocará à frente de Joely, numa postura claramente protetora, e exigirá que a mãe pare imediatamente com os ataques. A tensão atingirá o auge quando Raul ameaçar perder o controle caso Arminda continue a desestabilizar Joely, deixando claro que qualquer risco à saúde da jovem ou do bebê terá consequências imprevisíveis.
Arminda, por sua vez, não recuará facilmente. Mesmo diante da reação do filho, ela insistirá em questionar o futuro da herança, demonstrando que sua maior preocupação não é a família, mas o dinheiro e o poder. O clima ficará tão pesado que Gerluce temerá que a discussão termine em agressão física. Joelle, fragilizada, tentará conter o choro, enquanto percebe que sua gravidez se transformou no centro de uma guerra familiar. A cena deixará claro que a relação entre Arminda e Raul chegou a um ponto sem retorno. O confronto escancarará feridas antigas, ressentimentos acumulados e a incapacidade da vilã de enxergar o próprio sangue como algo além de um instrumento de controle. Enquanto isso, o bebê que ainda nem nasceu já se tornará símbolo de disputa, ódio e ameaça, prometendo transformar para sempre o destino de todos os envolvidos. A tensão não vai se dissipar depois do confronto. Pelo contrário, nos momentos seguintes, Arminda tentará recompor a pose, mas seus olhos denunciarão que algo mudou de forma irreversível. Ela perceberá que perdeu o domínio emocional sobre Raul, e pior ainda, que agora existe um herdeiro que não poderá ser apagado com chantagem ou dinheiro. O silêncio que se instalará na sala será mais ameaçador do que qualquer grito. Joelle começará a passar mal, levando a mão à barriga, o que fará Gerluce entrar em desespero. Raul correrá para ampará-la, e esse gesto será o limite para Arminda. Ao ver o filho priorizando a jovem e o bebê, a vilã sentirá o golpe mais duro de todos. Ela deixou de ser o centro da vida dele. A expressão de ódio dará lugar a um sorriso frio, calculista, típico de quem já está arquitetando o próximo ataque. Antes de sair, Arminda lançará uma última ameaça velada. Dirá que aquela criança ainda nem nasceu e já está causando problemas, deixando claro que não aceitará dividir herança, sobrenome ou poder. A porta se fechará com violência, marcando simbolicamente a ruptura definitiva entre mãe e filho. Raul, transtornado, prometerá a Gerluce que não permitirá que Arminda se aproxime novamente de Joelle. Nos dias seguintes, o impacto da cena começará a se espalhar. Arminda acionará seus advogados em segredo, buscando brechas legais para proteger a fortuna e tentar impedir qualquer direito futuro do bebê. Paralelamente, ela passará a investigar o passado de Joelle, determinada a encontrar algo que possa usar contra a jovem. Para a vilã, essa guerra está apenas começando. Gerluce, sentindo o perigo iminente, insistirá para que Joelle redobre os cuidados e evite qualquer confronto. Raul, tomado por culpa e senso de responsabilidade, assumirá de vez o papel de pai, decidindo enfrentar a própria mãe se for preciso. Ele entenderá que não existe mais meio-termo. Ou protege a família que está formando, ou continuará refém de Arminda para sempre. Enquanto isso, Arminda observará tudo à distância, alimentando sua obsessão. Para ela, aquela criança não é apenas uma herdeira indesejada, mas a prova viva de que seu império pode ruir por dentro. E essa certeza fará com que seus próximos passos sejam ainda mais perigosos, imprevisíveis e carregados de rancor. Nos capítulos seguintes, o clima seguirá pesado e carregado de presságios. Joelle será levada ao quarto, ainda abalada, enquanto Gerluce tentará manter a calma, mesmo sabendo que a visita de Arminda não foi um surto isolado, mas o anúncio de uma guerra. Raul permanecerá ao lado da jovem, segurando sua mão e repetindo que nada nem ninguém vai ameaçar o bebê. Pela primeira vez, ele entenderá que proteger a própria família significa romper de vez com a mãe. Arminda, por sua vez, chegará em casa tomada por um misto de ódio e frustração. Sozinha, ela deixará cair a máscara de frieza e explodirá, quebrando objetos e culpando todos ao redor pela humilhação que acredita ter sofrido. Em sua mente distorcida, Joelle e a criança se transformarão em inimigos diretos, símbolos da perda de controle que ela jamais admitirá em público.
A vilã jurará para si mesma que não permitirá que aquela herança seja dividida. Enquanto isso, Gerluce alertará Raul sobre o perigo real que Arminda representa. Ela lembrará episódios do passado e deixará claro que a vilã não costuma aceitar derrotas. O rapaz ouvirá tudo em silêncio, consciente de que os próximos passos precisarão ser calculados. Ele prometerá manter Joelle longe de qualquer confronto e tomará decisões que podem mudar completamente sua relação com a família. Do outro lado, Arminda começará a agir nas sombras, articulando alianças e preparando movimentos silenciosos. Seu olhar frio deixará claro que ela não pretende recuar. A gravidez, que deveria unir, se tornará o estopim de uma disputa feroz, onde afeto, poder e dinheiro se misturam de forma perigosa. Assim, a chegada dessa criança passará a representar muito mais do que um novo herdeiro. Será o ponto de ruptura definitivo entre Arminda e Raul, e o início de uma batalha que promete transformar todos os envolvidos em Três Graças.